Assista agora trechos dos vídeos produzidos pelos alunos dos nonos anos sobre as curiosidades da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O nazismo tinha como ideia a extinção de judeus, ciganos, homossexuais e deficientes, tanto físicos quanto mentais. Nesse movimento, os judeus e os demais perseguidos eram enganados e levados para os tão temidos campos de concentração, onde eram obrigados a trabalhar como escravos, sem direito ao saneamento básico, à comida e, é claro, à sua dignidade. Ao chegar nos campos de concentração, eles raspavam todo o seu corpo, tiravam todos os seus pelos. Depois, lhe davam um uniforme listrado, que era sua marca registrada. Logo após isso, faziam uma tatuagem do jeito mais porco possível, que inflamava, com o número de identificação, diz o único sobrevivente brasileiro ao Holocausto em Auschwitz, Andor Sten. Tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. Olá, hoje falaremos um pouco sobre o terrível massacre de judeus. Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial, e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. Foi o resultado final de um processo de construção do ódio de uma nação contra um grupo específico que vivia na Europa. O antissemitismo alemão partia do pressuposto de que a raça alemã era superior e de que os judeus eram responsáveis por todos os males da sociedade alemã. Hitler e os nazistas começaram por colocar nos judeus a culpa da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, por meio da teoria da punhalada nas costas. A solução encontrada pelos nazistas foi a de promover a execução de judeus em câmaras de gás, que foram sendo instaladas nos campos de concentração. Além disso, antes de morrer, sua mão de obra era escravizada. Agora que já sabemos o que foi, veremos a seguir algumas curiosidades sobre essa terrível tragédia. Apenas 750 nazistas que trabalhavam no campo foram punidos pelos crimes cometidos. Um total de 700 milhões de dólares. Esse é o valor atualizado de quanto foi gerado por meio do trabalho escravo. Sabe como o mundo descobriu as atrocidades que aconteciam no campo? Um soldado polonês foi enviado ao local, voluntariamente com a intenção de espionar e levantar o maior número de informações possíveis e fugir. Então relatar o que os judeus estavam vivendo na pele. Um dos guardas no campo acabou se apaixonando por uma das prisioneiras judias e acabou salvando a vida dela várias vezes durante o período do Holocausto. Aliás, as mortes no campo são um número muito maior do que as mortes dos britânicos e americanos juntos, durante toda a Segunda Guerra Mundial. Esses foram alguns fatos básicos sobre essa tragédia. Espero que tenha gostado e até logo. Vendo esse acontecimento terrível, mas importante, nós, das gerações seguintes, achamos tudo isso um absurdo, algo inacreditável. Pensamos, isso realmente aconteceu? E todas as respostas apontam, sim, dói dizer que infelizmente isso de fato aconteceu. Ficamos enojados, temos desgosto de nossa própria raça. Ficamos tristes e com raiva por todos aqueles que sofreram nesse e em outros muitos acontecimentos terríveis que nós, humanos, já causamos ao mundo e a nós mesmos, a nossa própria espécie. Porém, isso não é o suficiente. Devemos sim sentir tudo isso, mas também devemos erguer nossas cabeças e manter em mente que tudo deve servir como um aprendizado. Mesmo que nossa vivência até aqui tenha tido vários acontecimentos ruins, eles são e devem ser lições valiosas e que nos faça abrir os olhos. Devemos aprender com todos os nossos pecados e buscar melhorar todos os dias. E, acima de tudo, devemos buscar nos unir e mostrar que essas lições não foram em vão. Não devemos espalhar mais ódio e destruição pelo mundo, e sim espalhar amor, espalhar a paz. Por mais que a violência seja algo natural, não significa que é a resposta para todos os problemas.
Se nossa espécie tivesse aprendido que um diálogo pode sim resolver muitas coisas, não teríamos que aprender da pior forma possível, vendo o que podemos causar. Não é bom lembrar de todos os nossos erros, mas nunca e jamais devemos esquecê-los. Devemos falar sobre eles hoje e sempre, para que deixemos claro que não podemos cometê-los novamente, tanto para nós mesmos quanto para as gerações futuras. A Primeira Guerra, que começou dia 28 de julho de 1914 e terminou dia 11 de novembro de 1918, teve como armamento tanques, aviões e gases. Os britânicos testaram um veículo blindado, que se movimentava por meio de esteiras, já em 1914, para acompanhar a infantaria. Em 1916, na Batalha do Somme, foi utilizado pela primeira para o combate, mas com resultados pouco convincentes. O nome tanque veio de uma ideia dos ingleses para manter em segredo a nova arma. Retrataram os protótipos como se fossem tanques de água para transporte. Primeira Guerra Mundial. O papel da mulher na sociedade naquela época. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram para a Europa a fim de apoiar o esforço humanitário, administrando cantinas, entretendo soldados e dando assistência a civis que estavam sofrendo as consequências da guerra na Europa. De volta aos Estados Unidos, elas ingressaram na força de trabalho de novas maneiras, fabricando peças de aeronaves e vagões ferroviários, operando guindastes e trabalhando como condutoras de bondes. Assim que a guerra terminou, algumas mulheres foram sumariamente demitidas, quando os soldados dispensados voltaram para reaver seus empregos. No entanto, a essa altura, a mudança na sociedade foi inevitável. O presidente Woodrow Wilson, outrora alvo de protestos dos sufragistas, tornou-se um defensor e disse ao Congresso que estender o sufrágio às mulheres é vitalmente essencial. Fizemos das mulheres parceiras nesta guerra. Devemos admiti-las somente a uma parceria de sofrimento e sacrifício e labuta, e não a uma parceria de privilégio e direito? Presidente Woodrow Wilson, 1918. O Congresso promulgou a 19ª emenda à Constituição dos EUAs, concedendo às mulheres o direito ao voto, 7 meses após o dia do armistício, e os estados ratificaram a emenda em 1920. Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres foram para a Europa a fim de apoiar o esforço humanitário, administrando cantinas, entretendo soldados e dando assistência a civis que estavam sofrendo as consequências da guerra na Europa. As mulheres estiveram no centro do esforço de guerra durante o primeiro conflito mundial em todas as nações beligerantes, um envolvimento que ajudou em sua emancipação em diferentes ritmos de acordo com o país. Desde 7 de agosto de 1914, o presidente do Conselho francês, que esperava uma guerra curta, convocou as camponesas para substituírem no campo de trabalho os que estavam no campo de batalha. Era a época da colheita e era vital que não fosse perdida. Mas o conflito durou, e tanto na França quanto na Alemanha, muitas mulheres tiveram que fazer funcionar por elas mesmas as explorações agrícolas, às vezes chegando a substituir os cavalos requeridos. Segundo o historiador Benjamin, em 1916, 44% das granjas bávaras eram comandadas por mulheres. Em toda a Europa, as mulheres também substituíram à frente dos trabalhos os homens que haviam partido, até então exclusivamente para rapazes, convertendo-se em condutoras de bonde, garçonetes em cafés, funcionárias dos correios, distribuidoras de carvão, empregadas de banco ou professora nas escolas masculinas. A partir de 1915, as indústrias reconvertidas para a defesa solicitaram mulheres, primeiro na Europa e depois nos Estados Unidos, que entrou na Guerra de 1917.
A participação das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres começaram a ter responsabilidades que nunca tiveram antes. Ao mesmo tempo, também começaram a ter liberdade de expressão e opinião. As mulheres começaram a ocupar funções que antes só eram feitas pelos homens, como engenharia e supervisão, até mesmo listagem nas Forças Armadas. A guerra, de certo modo, inspirou mulheres a pressionarem os governos para uma melhor participação delas na sociedade e a lutarem por seus direitos e igualdade. O primeiro país a reconhecer a necessidade da participação feminina, tanto nos esforços de guerra, tanto na sociedade, foi a Inglaterra. Pouco tempo depois, o feminismo veio ao mundo, trazendo mais liberdade de expressão, opinião e igualdade para as mulheres. No Brasil, o feminismo eclodiu no ano de 1970.